E aí galera, tudo massa com vocês? Sabe aquele sonho que tu tem de ter tua música lançada pro mundo? Eu sou Luan Albuquerque, sou engenheiro de áudio e tô aqui para ajudar vocês a realizá-lo. Vou ensinar vocês todo o processo e as ferramentas necessárias para produzir uma música em casa. Então, vamos começar do começo, né? Tu já parou pra pensar no que é o som? O som não tá só na música, ele tá no nosso dia a dia o tempo todo. Desde alguém falando, do latido de um cachorro, um alarme lhe acordando, no choro de um bebê ou até em um predador na floresta. E claro, na música também, né? Mas se o som é tão presente e importante, o que de fato é o som? Os sons são vibrações que o nosso ouvido consegue perceber e que se propagam em algum meio, seja gasoso, sólido ou líquido. Quando a gente fala ou toca um instrumento, o ar vibra, se comprimindo e expandindo. Imagine uma mola. Cada vez que ela comprime e expande, representa o meio, o ar, o sólido, o líquido, comprimindo e expandindo. É basicamente isso que é o som. Podemos representar isso com esse desenho aqui, que é chamado senoide. Essa parte de cima se chama crista e essa de baixo se chama vale. A distância entre duas cristas ou dois vales é chamada de ciclo. Essas cristas e esses vales representam justamente o meio comprimindo e expandindo, ou seja, a vibração, né? A quantidade de vezes que o meio vibra é a frequência, que é medida em hertz, ou ciclos por segundo, ou seja, a quantidade de vezes que o meio vibra em um segundo. Então, se a frequência são ciclos por segundo, o tempo de um ciclo chamamos de período, que nada mais é do que o inverso da frequência. Um ouvido humano perfeito ouve frequências entre 20 Hz até 20.000 Hz, ou também chamada 20 kHz. As frequências têm tamanhos diferentes. A gente chama isso de comprimento de onda, que é basicamente a medida de um ciclo. Para a gente entender melhor isso de comprimento de onda, a gente precisa falar da velocidade do som. Na prática, vamos pensar no som se propagando no ar a uma temperatura de 20 graus Celsius, que tem aproximadamente 344 metros por segundo. Mas arredondando para cálculos, a gente utiliza muito 340 metros por segundo. Mas não se preocupe com isso, o que vale é o conceito. Então, com isso, a gente consegue calcular o comprimento de onda, que é através dessa fórmula aqui, onde V é a velocidade do som, F é a frequência e lambda é o comprimento da onda. Isso significa que a velocidade do som é igual à frequência multiplicada pelo comprimento da onda. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e mais agudo é o som. E quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e mais grave é o som. Então, trazendo isso para uma situação do dia a dia, é quando a gente chega perto de uma festa, por exemplo, que o som está muito alto. A gente, mesmo longe, né, a gente já consegue escutar os graves. E à medida que a gente vai se aproximando, a gente começa a escutar as frequências mais altas, né, os agudos. Outro exemplo seria o celular tocando dentro da sua bolsa ou embaixo de um cobertor. O som fica abafado, né? Ou seja, perde as frequências mais altas, justamente por conta disso, do comprimento, que as frequências mais altas, elas são muito pequenininhas. Vamos aqui para alguns exemplos matemáticos, usando aquela fórmula da velocidade, V igual a frequência vezes lambda, onde V é a velocidade do som medida em metros por segundo, F é a frequência medida em hertz e lambda é o comprimento medido em metros. Então, pegando a frequência de 20 Hz e jogando aquela conta, a gente consegue perceber que o comprimento da onda de 20 Hz é de 17 metros.
o comprimento de 100 Hz, aplicando aquela fórmula, é de 3,4 metros. Agora, se a gente pega uma frequência de 1000 Hz, o comprimento já diminui para 34 centímetros. E uma frequência de 10.000 Hz já tem um comprimento de 3,4 centímetros. Então, vê, um convertor já consegue barrar uma frequência dessa. Agora, vamos falar sobre as notas musicais. Notas nada mais são do que nomes que a gente dá para frequências específicas. Por exemplo, a nota Lá tem 440 Hz. Mas aí a gente observa que essa mesma nota Lá tocando em um violão e tocando em um piano, elas soam diferentes. Isso se dá por conta do timbre. Timbre é justamente a identidade do som, né? O que faz a gente diferenciar, por exemplo, o som de um violão de um som de um piano, ou o que faz a gente reconhecer a voz de alguém. Cada timbre é único. No mundo real, os sons são uma mistura de várias frequências. A frequência mais baixa de um som é chamada de frequência fundamental, e as frequências múltiplas dessa fundamental são chamadas de harmônicos. O timbre é o que faz a gente distinguir o som de um violão e de um piano, mesmo quando tocam a mesma nota. Outra propriedade fundamental do som é a intensidade, que popularmente a gente conhece como volume. Normalmente, quando se fala em volume, a gente diz que o som está alto ou baixo. Mas na real, baixo e alto se refere à frequência, como vimos anteriormente. Sons baixos são sons graves e sons altos são sons agudos. O jeito certo de se referir a volume é por forte ou fraco, mas no dia a dia a gente usa alto e baixo e tá tudo certo. O volume é medido em dBSPL, que significa Sound Pressure Level, ou seja, nível de pressão sonora. Decibel, na realidade, é uma medida que com ela a gente consegue relacionar várias grandezas, né? Mas não vamos inculcar com isso. O importante é saber que o dB existe, que quando a gente se refere a som, a gente utiliza essa medida em dB, né? Agora vamos falar como percebemos o som. O nosso ouvido escuta frequências de 20 Hz a 20 kHz, mas ele não é linear. Isso quer dizer que tem frequências que o nosso ouvido escuta bem mais alto do que outras. Veja nesse gráfico, ele representa uma média de como o ouvido humano escuta as frequências. Você consegue perceber aqui que as frequências de 1 kHz a 3 kHz são as que a gente percebe com mais intensidade. Isso é uma questão de adaptação, né? Essas frequências são bem presentes no choro de um bebê, nos latidos e rugidos de vários animais, e são elas que dão a inteligibilidade da voz. Escute, vou atenuar bastante essa região de 1 a 3 kHz. Veja como fica mais difícil entender o que eu estou falando. Outra coisa importante também é a gente falar como as ondas sonoras interagem entre si. Quando duas ondas se encontram dessa maneira, a gente diz que elas têm a mesma polaridade. Mas agora, se a gente inverte a polaridade de uma delas, veja, essa está começando pela crista, enquanto essa está começando pelo vale. Ou seja, a gente diz que elas têm polaridades inversas. Se elas tiverem a mesma polaridade, elas se somam. Mas se elas tiverem polaridades inversas, elas se cancelam por completo. Ou seja, não vai ter som. Já se pegarmos duas ondas idênticas, mas botarmos para começar em tempos diferentes, temos uma diferença de fase. Fase é justamente essa diferença de tempo, né?
Isso acaba causando várias somas e cancelamentos em várias frequências no som, que a gente chama de comb filter ou filtro paint, justamente porque quando a gente vai ver isso graficamente, ele se parece com paint, justamente por conta dessas várias somas e cancelamentos sucessivos que formam esse desenho parecido com o paint. E tem esse som estranho que é meio entubado. Essa aula foi mais teórica, mas esses conceitos vão te ajudar muito a entender os próximos assuntos. E é isso, gente. Curtiram? Isso é só o começo. Tem muito mais coisa massa por aí pra gente falar sobre som e gravação. Se você gostou, se inscreve no nosso canal e deixa um like. Falou e até a próxima aula.